Então, queria agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores desse evento, para me trazerem aqui, para participar dessa mesa junto com meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães. É a primeira vez que eu participo de um debate público depois de voltar ao Brasil, tendo estado mais de 10 anos no exterior. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês na cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Eu vou falar o escopo da minha apresentação vai ser bem mais restrito que a do Samuel. Eu vou falar basicamente dos BRICS, do banco que os BRICS criaram, onde eu estive até recentemente, e do papel que o Brasil pode ter no desenvolvimento do processo BRICS e do próprio banco de desenvolvimento que os BRICS criaram, né? Os BRICS, o que são? Não são um bloco, nem mesmo uma aliança. Eu diria que os BRICS são um mecanismo de cooperação para propósitos muito específicos. Eles têm mais ou menos, o BRICS como processo, como mecanismo de cooperação, tem apenas 10 anos de existência. Começou realmente em 2008. Houve algumas reuniões diplomáticas antes, mas o processo começou mesmo em 2008, por iniciativa da Rússia, diga-se, muito antes da crise referente à Ucrânia. A Rússia procurou os outros BRICS e, na época, a África do Sul não era ainda membro, e criou-se um mecanismo de cooperação que atuava em várias frentes. Atuava no nível diplomático, no nível ministerial, no nível das capitais e também nos organismos internacionais. Então, em 2008, o diretor russo, por exemplo, no FMI, procurou os diretores brasileiro, chinês, indiano e propôs que nós atuássemos em cooperação. E essa ideia foi muito bem recebida. Esse movimento russo no FMI foi feito no Banco Mundial, foi feito nas capitais, e foi aí que o processo BRICS começou a se tornar uma realidade política, porque antes era apenas um acrônimo criado por um economista do Goldman Sachs, escapou o nome dele agora, o Jim O'Neill. Não tinha realidade política nenhuma. Quando eu cheguei em Washington em 2007, os BRICS não existiam como mecanismo de cooperação. Foi só no ano seguinte que nós começamos a atuar. Esse mecanismo sempre foi visto com muito ceticismo, e ainda hoje é visto com ceticismo. Esse ceticismo tem a sua razão de ser, porque são países muito heterogêneos, com enormes diferenças culturais, políticas, históricas, que são evidentes, né? Mas o ceticismo também é um pouco alimentado politicamente, por uma razão que o Samuel mencionou em parte. Os BRICS são vistos com muita inquietação no eixo Atlântico Norte, como uma possível fonte de contestação do esquema de governança capitaneado pelos Estados Unidos, pelos europeus, principalmente pelos Estados Unidos. Então, o ceticismo em relação aos BRICS tem a sua razão de ser, mas ele é exacerbado pelas mídias controladas por esses interesses, né? Por que eu digo que há uma exacerbação, sem deixar de reconhecer que existem pontos de discrepância, de divergência, que eu vou depois explorar mais um pouco? E há pontos comuns importantes entre esses países, principalmente se você olha os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul é um caso à parte. Os 4 BRICS originais estão entre os 10 maiores países do mundo em termos de área, população e PIB. Esse fato, esse traço comum dá a eles o potencial de agirem de forma independente, principalmente se juntarem esforços, né? Esse potencial pode ser aproveitado ou não. O Brasil aproveitou esse potencial muito bem no período 2006, 2012, 13. Desde 2013 e 2014, o potencial brasileiro de aproveitar essa capacidade de atuar independentemente se desfez em grande parte. Está hibernando, talvez, né? Pode ressurgir. Mas existe esse potencial, existe para o Brasil, existe para a Rússia, existe para a Índia, existe para a China e mesmo para a África do Sul, que é um país importante no contexto sul-africano. Qual é o outro traço comum desses países que compõem o BRICS? Eles são países que se sentem insatisfeitos com o sistema de governança internacional que remonta ao período pós-Segunda Guerra Mundial e que consagra a hegemonia do eixo Atlântico Norte. Então, o BRICS tem um caráter
de um projeto anti-hegemônico, para usar uma expressão que o Beluso usou num debate certa vez. Tem esse lado. São países grandes, importantes, mas que têm seu peso insuficientemente reconhecido nas regras internacionais. Quando é que foi o auge dos BRICS, no meu entender? Foi no período posterior à grande crise que acometeu a economia americana e europeia em 2008. Nesse momento, o prestígio dos Estados Unidos e da Europa declinou substancialmente e a alternativa BRICS foi vista como algo bastante interessante. Eu me lembro que na época eu estava no Fundo Monetário, era diretor pelo Brasil e mais 10 países, quando estourou aquela crise. Quando eu olhava em torno da mesa, no FMI, com quem eu podia contar? Eu podia contar com o diretor russo, com o diretor indiano, com o diretor chinês, com o diretor que representava a África do Sul, muito menos com os diretores da América Latina, por motivos diferentes. Os mexicanos, por terem uma aliança estrutural com os Estados Unidos, para ser diplomático, né? Os argentinos, porque viviam numa confusão muito grande. A Venezuela, por razão semelhante, né? Então, não havia, na verdade, os melhores interlocutores para o representante brasileiro eram os BRICS. Era uma aliança natural que se impunha. Então, nesse período, os BRICS cresceram muito e atuavam de maneira muito eficaz no Banco Mundial, no G20, no Fundo Monetário Internacional. E foi esse processo de atuação conjunta, de crescente confiança mútua, que levou, depois de 5, 6 anos de atuação conjunta, um pouco menos, depois de 4 anos de atuação conjunta, a proposta de criação de mecanismos próprios dos BRICS, um fundo monetário e um banco de desenvolvimento. Mas antes de entrar nisso, deixa eu dizer a vocês que já naquela época do auge dos BRICS, era possível perceber que o mecanismo tem os seus problemas e tem as suas limitações. Algumas delas eram visíveis desde o início e foram se acentuando, e outras se tornaram mais visíveis no passado recente. A primeira delas, o Samuel, de certa maneira, mencionou, é que a China tem um peso muito grande dentro dos BRICS. A China sempre foi o maior dos BRICS, desde o início do processo, em termos econômicos, em termos populacionais, mas com o passar dos anos, o peso relativo da China em relação aos demais BRICS aumentou, porque Rússia, Brasil, África do Sul entraram a partir de 2013, 2014 em fases de desempenho econômico muito menos favorável. Então o peso da China, que já era grande desde o início, adquiriu uma expressão ainda maior. A Índia é um caso à parte. A Índia tem crescido a taxas muito elevadas, inclusive maiores que as da China no passado recente, mas a partir de um patamar muito baixo de desenvolvimento. Então ela não oferece uma contraposição forte individualmente à China, né? Então você tem a força da China, um projeto cada vez mais bem sucedido. Eu morei lá agora 2 anos e pouco. Nos 2 anos que passei na China, minha admiração pelo país só fez crescer. É um país que tem, como diz o Cristóvão Buarque, que esteve lá recentemente, coesão e rumo. Essa coesão e rumo que tanta falta nos faz, essa coesão e rumo que tanta falta nos faz, existe muito fortemente na China, né? A China é um país que tem visão de longo prazo, estratégia. Nesses 2 anos e pouco que eu passei lá, nunca se perdia tempo em reunião com os chineses. Eles sempre vinham para as reuniões com uma agenda, com um propósito claro, com propostas específicas, tendo feito o seu dever de casa prévio, né? Então é um país que talvez não prime por qualidades que nós brasileiros admiramos muito, como criatividade, improvisação, espontaneidade. Isso não é o forte deles, né? Mas eles são um exército que funciona. E esse país tem sido muito importante no processo BRICS e no processo de criação das instituições dos BRICS. Eu não diria, eu acho que o Samuel talvez tenha exagerado um pouquinho quando disse que os BRICS hoje são comandados pela China.
Não diria que chega a esse ponto, porque os BRICS são um mecanismo de consenso, como são o G20, como é o G20, como é o G7, né? Então, o BRICS, dificilmente a China pode impor a sua vontade. Por exemplo, dentro do Banco de Desenvolvimento, que se criou em 2015, a China tem 20% do capital e não tem condições de impor sua vontade, tampouco dentro do banco. Mas não há dúvida que a China tem um peso que os outros países não têm. A outra fraqueza que eu vejo no mecanismo BRICS é que divergências muito pesadas, muito importantes, surgiram entre dois membros do grupo. Divergências que beiram a um conflito militar, às vezes. Estou me referindo às divergências entre a Índia e a China. Essa divergência tem sido muito importante, afeta o mecanismo BRICS, sem dúvida nenhuma, e repercutia dentro do banco, onde eu estava até recentemente. Se você acrescenta às divergências entre China e Índia o fato de que Estados Unidos, Japão e Austrália, se não me engano, tentam atrair a Índia para uma aliança de democracias com o propósito de conter a expansão do poderio da China na Ásia, você vê o efeito que isso pode ter sobre o grau de confiança e de capacidade de articulação dentro dos BRICS, né? Esse é um ponto de interrogação importante. O outro é a Rússia. A Rússia é um país que tem sido muito bem sucedido em alguns embates importantes, mas está sob cerco político e sob cerco financeiro. Mais de 40 países aplicam sanções à Rússia. Ela tem dificuldade de acesso a financiamento, né? E essa situação de cerco imposta à Rússia afeta também a atuação da Rússia dentro dos BRICS. De certa maneira, contamina o posicionamento da Rússia dentro dos BRICS. Então, o mecanismo é um mecanismo forte, que acho que tende a durar, mas que tem fissuras importantes, né? E essas fissuras são aproveitadas, sempre que possível, pelas potências mais tradicionais, né? Isso aparece de várias maneiras. Eu, quando estava lá em Xangai, eu não tinha muito tempo de ler jornal, então eu acumulava os jornais da semana, levava para casa e lia no sábado de manhã ou no domingo de manhã. E ao você ler os jornais da semana, o Financial Times, por exemplo, ou outros jornais, uma coisa me impressionava. Todo dia, havia um ataque, ou à China, ou à Rússia, ou aos dois. De vez em quando sobrava para a África do Sul, para o Brasil, mas era um processo sistemático, né? Não é uma mídia de partido único, mas opera como se fosse, né? É curioso, né? Isso no Brasil é muito evidente, mas também é evidente na mídia americana e europeia, né? Então, os BRICS, sem dúvida nenhuma, são vistos como uma fonte de preocupação, como um possível desafio, né? Qual foi a principal realização do processo BRICS nesses primeiros 10 anos de cooperação? Eu diria que, sem dúvida nenhuma, foi a criação de dois mecanismos independentes. Dois mecanismos, duas instituições que foram, aliás, criadas em Fortaleza, na cúpula dos BRICS em Fortaleza em 2014, quando se assinou o Tratado de Criação do novo Banco de Desenvolvimento e o Tratado de Criação do Fundo Monetário dos BRICS, que se chama Arranjo Contingente Reservas. O Arranjo Contingente Reservas é um fundo é um Reserve Pooling Arrangement, é um fundo de compartilhamento de reservas internacionais de caráter virtual, no montante de 100 bilhões de dólares, com a China entrando com 41 bilhões, Rússia, Brasil e Índia 18 cada, e África do Sul 5. É virtual porque as reservas são compartilhadas potencialmente, elas não são depositadas num fundo comum, como é o caso, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, que é um Reserve Pooling Arrangement efetivo. Ou seja, os países se comprometem a mobilizar reservas para apoiar algum membro que tenha dificuldades de balanço de pagamentos de curto prazo, caso essas dificuldades apareçam. É um mecanismo que pode funcionar independente, mas tem uma vinculação com o Fundo Monetário Internacional.
para ter acesso a um montante maior de recursos, o país que recorre ao arranjo contingente de reservas tem que ter um acordo com o Fundo Monetário. Então, é um passo modesto que os BRICS deram para criar um mecanismo semelhante ao Fundo Monetário, mas que atua de forma, em parte, independente. Esse mecanismo, eu participei muito da negociação disso, já a partir de Washington. Na verdade, o escritório brasileiro no FMI era uma espécie de secretaria da negociação do arranjo contingente de reservas, e se dependesse de mim, teria sido muito mais flexível e ambicioso. O mecanismo acabou saindo meio travado, porque os bancos centrais que participavam da negociação viam com muito temor esse compartilhamento de reservas, inclusive e principalmente o Banco Central do Brasil, que por uma razão que nunca eu entendi, acreditava que se associar a reservas de um país que tinha 4 trilhões na época de dólares de reservas era um problema. Então o Banco Central brasileiro travou muito a negociação e o resultado acabou sendo um pouco mais limitado do que eu e outros pretendíamos. Mas está lá, existe. O próximo passo é criar uma sede para esse arranjo contingente de reservas. Até agora não se conseguiu um entendimento sobre onde deveria ser a sede desse arranjo. Eu, quando estava no FMI e era delegado pelo Brasil nessas negociações, eu sugeri que se fizesse o arranjo contingente de reservas no Rio de Janeiro, porque o Banco de Desenvolvimento já ia ser em Xangai. E os chineses queriam e querem levar o arranjo contingente de reservas também para Xangai. E a minha opinião na época era que não, que era melhor não deixar Xangai ser uma espécie de Washington dos BRICS, com sede do fundo e do banco. Eu acabei convencendo o governo brasileiro na época e o Banco Central propôs o Rio de Janeiro, propôs até um andar aqui no escritório do Banco Central no Rio, mas ainda não há consenso sobre isso. A Índia também quer sediar e a China insiste que seria mais cost-effective se o arranjo contingente de reservas fosse no mesmo prédio que o novo Banco de Desenvolvimento em Xangai. Mas, enfim, isso é detalhe. Eu, como carioca, sempre apoiei. Confesso que quando eu estava lá em Xangai, eu dizia, bom, agora que eu estou aqui, quem sabe que o arranjo contingente de reservas vem para... Mas, enfim, ainda não foi resolvido. Agora, o arranjo contingente de reservas é um mecanismo limitado. Mais importante que o arranjo contingente de reservas foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que tem é um projeto muito mais ambicioso do que no Brasil se percebe. O Brasil está tão atolado com a própria crise que não tem espaço para dar atenção nem sequer às iniciativas das quais o país participa. Então, no Brasil, pouco se sabe sobre isso. Vou dar apenas um dado a vocês para mostrar o tamanho da iniciativa que os BRICS tomaram ao criar um banco de desenvolvimento em Xangai. O capital integralizado do banco, ao final de 7 anos, será de 10 bilhões de dólares, se os países fundadores cumprirem o cronograma de pagamentos. Isso sem que entre nenhum novo membro no banco, mesmo que fiquem só 5. Facilmente, se entrarem novos membros, como era o projeto original, nós podemos chegar a 13, 14 bilhões de dólares de capital integralizado. O que isso seria em 2022? Vocês terem uma ideia do que 13, 14 bilhões de capital integralizado significa? O BID, o Banco Asiático de Desenvolvimento, tem cerca de 7, 8 bilhões de dólares hoje. O Banco Africano de Desenvolvimento tem 6. O Banco Mundial tem 16 bilhões de dólares. E com grande dificuldade de ampliar esse capital, porque os sócios majoritários, os europeus e americanos, resistem à ampliação. Então, os BRICS criaram um banco que, dentro de 5 anos, terá um capital não muito menor do que aquele que tem o Banco Mundial hoje. Portanto, é um projeto de grande ambição. Número 1. Número 2, a China, como país hospedeiro do banco, tem sido uma fonte de extraordinário apoio à instituição. Quando falo China, eu digo China Beijing e China Xangai. O governo municipal de Xangai, quando fez a oferta
pela sede na negociação, ofereceu condições muito propícias, inclusive a criação sem custo, a construção sem custo para um banco, de um prédio que terá 30 andares no centro financeiro de Xangai. Até acho demais. Imagina 30 andares. Então, o espaço que tem para empregar gente. Pode gerar até um monstro. Se vocês forem visitar o banco, o Xangai, daqui a uns 4 anos, vocês vão ver lá um prédio de 30 andares, novo Banco de Desenvolvimento. Não quer dizer que o banco terá sido um sucesso. O prédio é um símbolo, né? Mas é um símbolo que reflete o comprometimento do governo municipal de Xangai com o projeto. E o governo de Beijing? O governo de Beijing vê o Banco de Desenvolvimento, assim como aquele banco que os chineses lideram, também de desenvolvimento e infraestrutura, chamado Asian Infrastructure Investment Bank, sediado em Beijing, o AIIB. Eles veem esses 2 bancos como os primeiros 2 bancos multilaterais de desenvolvimento sediados em território chinês e querem fazer tudo o que puderem para que esses bancos sejam bem-sucedidos. Esses 2 bancos integram o projeto de desenvolvimento e de expansão da China, um projeto estratégico que eles perseguem pacientemente, né? Acrescento que os chineses, no período de 2 anos em que eu estive lá, não atropelam o banco. Não atropelam o banco. Respeitam a governança do banco. Vou dizer a vocês que na época da negociação, quando eu participava da negociação como delegado brasileiro a partir de Washington, e eu vi que Xangai tinha feito a melhor oferta, de longe, as outras 2 eram Joanesburgo e Nova Delhi. O Brasil e a Rússia não disputaram a sede. Eu fiquei preocupado, porque a China já era o maior dos BRICS. Sendo o maior dos BRICS, se for a sede do banco, vai dominar o banco completamente. Não aconteceu até agora. Os chineses têm sido extraordinariamente respeitosos da governança do banco, que é uma governança igualitária, com 20% de capital e de poder de voto entre os 5 sócios fundadores. Pode mudar isso no futuro, mas o que eu assisti lá foi um processo pelo qual os chineses, por exemplo, o vice-presidente chinês, extremamente respeitoso da hierarquia e da autoridade do presidente indiano. O diretor chinês e o governador chinês extremamente respeitosos da necessidade de construir, até demais, porque o que acontece, na verdade, é que na negociação nós estabelecemos que nenhuma decisão seria tomada por unanimidade, para evitar a paralisia dos processos decisórios. Nenhuma decisão do banco. E os chineses, por tradição, me explicaram que isso parece que é uma tradição da Ásia Oriental. A busca do consenso é tão importante para eles que na prática eles estão dispostos a demorar a tomar uma decisão para pegar o outlier, para pegar o país que está, a menos que seja uma questão muito crucial para a China. Aquelas questões das quais eles não querem abrir mão, eles têm uma enorme relutância em outvote algum membro do grupo, dentro do banco, né? Houve um caso em que a China foi o seguinte, é interessante contar porque tem a ver com o conflito geopolítico entre Índia e China. Em maio desse ano, o presidente chinês organizou uma reunião importante em Beijing, internacional, convidando líderes, chefes de Estado e líderes mundiais para lançar a iniciativa One Belt, One Road, um cinturão, uma estrada, né? E convidou os bancos de desenvolvimento, inclusive o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, para assinarem um acordo conjunto de apoio à One Belt, One Road Initiative, a iniciativa One Belt, One Road. O problema é que a Índia está num conflito com a China a propósito dessa iniciativa, em particular porque um dos grandes projetos que a China iniciou, um corredor econômico que liga o extremo ocidental da China ao porto de Karachi, no Paquistão, atravessa o território inteiro do Paquistão, inclusive áreas contestadas entre Paquistão e Índia. Isso colocou a Índia em pé de guerra com a China. Então a Índia não queria que nosso banco assinasse
o acordo de cooperação. Então, aí foi a votação, a China enfrentou e colocou em votação, e a Índia foi derrotada nessa votação e nós assinamos. Mas foi um parto. O presidente indiano sofreu horrores, porque estava entre a cruz e a caldeira, entre a cruz da China querendo a participação do banco num processo em que envolvia todos os bancos de desenvolvimento, inclusive o Banco Mundial, o Banco Asiático e outros, o AIIB de Beijing, e o país de origem dele que estava se opondo à assinatura daquele acordo. Então, nós temos aí uma situação, um banco que é muito promissor, um banco que tem um potencial de ser algo diferente. O Samuel mencionou que, com razão, que um dos propósitos do banco é trabalhar em conjunto com os países sem impor de cima para baixo condicionalidades ou padrões de funcionamento, respeitando as estratégias políticas. Essa, pelo menos, é a intenção do banco, né? Entre a intenção e a realidade, eu sempre me perguntei o seguinte: para que os BRICS querem suplantar o eixo Atlântico Norte? Para que a gente quer isso? É uma mera disputa de poder ou porque nós vamos implantar um novo modelo de desenvolvimento mais respeitoso, mais equilibrado, menos autoritário, menos imperialista, né, do que aquele que governou, que regeu, né, desde o do momento da expansão europeia no mundo, né? Isso é muito bom de dizer, mas vocês sabem que eu estava lendo outro dia uns ensaios sobre o Oscar Wilde. E o Oscar Wilde disse uma frase que me marcou. Citam uma frase do Oscar Wilde que me marcou. Sooner or later you come across that dreadful thing called human nature. Mais cedo ou mais tarde você acaba topando com aquela coisa medonha que é a natureza humana, né? Então é um ponto de interrogação se nós vamos conseguir, nós BRICS, estabelecer algo realmente diferente. E há certas dificuldades na operação do banco. Eu, quando fui para lá, inclusive ajudei a escrever a estratégia do banco, eu celebrei o fato de que nós temos 5 países equilibrados. É um modelo diferente, né? Porque no Banco Mundial e no Fundo Monetário, tem um país hegemônico que tem poder de veto sobre decisões importantes, estratégicas, Estados Unidos. No banco que a China criou em Beijing, o AIIB, a China tem esse papel. Então, eu dizia, nós até escrevemos isso, nós não temos isso, não temos um país hegemônico. O que eu fui notando, entretanto, ao longo do tempo, é que nós tínhamos 5 Estados Unidos. 5 países que, vou dizer 4, porque tem um dos 5 que não se comporta como tal, que é justamente o Brasil. Porque o Brasil, no período de construção e consolidação do banco, atravessou uma das suas maiores crises econômicas e políticas. E esteve, portanto, distante do banco. Né? Mas os outros 4 outros sócios fundadores sentiam aquilo ali como propriedade deles. E como o presidente, aí entram fatores pessoais. O presidente do banco tem uma trajetória na área bancária comercial, não tem traquejo político, não sabe lidar com a pressão política e não soube engajar os governos no nível político alto. Então acabou se tornando prisioneiro das burocracias intermediárias dos 5 países. Né? Esse foi um problema de governança que eu senti que travou muito o banco. Se você cai nas mãos das burocracias intermediárias dos países, você corre o risco de ficar num processo muito lento. Né? Além do mais, eu fiz elogios ao papel da China. Os outros países nem sempre ajudam. Por exemplo, a Índia. Eu já mencionei a vocês que a Índia queria travar o banco de participar de uma iniciativa importantíssima. A Índia também, imaginem vocês, no início do processo de criação do banco, queria criar um instituto de pesquisa em Nova Delhi, do banco, para estudar vários problemas. O banco muito pequeno, nós tínhamos que
evitar a criação de uma burocracia adicional num outro país, a distância enorme. A África do Sul. A África do Sul vê o banco como um instrumento da sua política externa na África. E não vê a necessidade de construir um banco de ordem mais global, mais profissional. Quer usar o banco para projetar a África do Sul dentro... Tudo bem, esse objetivo é legítimo, mas se for só isso, fica muito limitado. E a Rússia? A Rússia é um país admirável, eu acho um país interessantíssimo, mas a Rússia vive uma fase muito complicada, como eu mencionei há pouco. Ela está sob cerco financeiro, portanto, ela vê o banco como uma fonte de financiamento. Em primeiro lugar, o Putin, lá na cúpula de Xiamen, que foi agora em setembro, fez um discurso em que ele enumerou, ponto por ponto, os projetos que ele queria que o banco financiasse na Rússia. Foi o único dos presidentes, o único dos chefes de Estado que entrou nesse nível de detalhe. Por quê? Porque a Rússia vê o banco como uma fonte de financiamento. O que quer dizer isso? A Rússia não vê com os bons olhos algo que é essencial para o sucesso do banco, que é a expansão do número de membros. O banco tem que ser um banco global, não pode ser um clube de 5 países. Não foi para isso que ele foi criado. Não é por acaso que ele não se chama Banco dos BRICS. Ele se chama Novo Banco de Desenvolvimento porque ele vai além dos BRICS, pretende ir além dos BRICS. Mas a Rússia tem travado o processo de expansão por 2 motivos. Um é esse. Ela não quer concorrentes na tomada de recursos junto ao banco. Novos países tomadores. Mas, sobretudo, a razão principal da resistência russa à expansão do número de membros é que a Rússia teme a entrada no banco de inimigos da Rússia. Teme. Eu não diria assim, totalmente sem razão, viu? Eu não tiro totalmente a razão da Rússia. A Rússia pode até olhar para o Brasil pós-Dilma, e olhar para a Índia e pensar, será que esses dois não serão um canal através do qual países hostis à Rússia possam entrar no banco? E a Rússia, então, se mobilizou para conter isso. E aconteceu um fato que nos prejudicou, foi que o banco em Beijing, Asian Infrastructure Investment Bank, resolveu expandir rapidamente o número de membros e trouxe para dentro do banco grandes países europeus, Alemanha, França, Inglaterra, vários outros. Ora, os europeus fizeram o que sabem fazer muito bem, né? Em organismos internacionais. Formaram um bloco dentro do Banco de Beijing, um bloco que não tem maioria, mas opera com competência, com técnicos sólidos, e decidiu, entre outras coisas, que votaria em bloco contra qualquer projeto russo que fosse apresentado lá. Não tem poder de maioria, mas aí entrou, ao que parece, a vontade chinesa de formar consenso. E os russos passaram a entender que os chineses estavam acomodando no Banco de Beijing os interesses dos inimigos da Rússia. Chegou um ponto em que houve uma reunião em julho, em Xangai, ministerial dos BRICS, com 30 pessoas na sala. Eu nunca vi um negócio desse. O ministro de Finanças da Rússia contou isso que eu acabei de falar na frente do ministro de Finanças da China, reclamou e disse assim, nós não queremos que se repita a mesma coisa no novo Banco de Desenvolvimento. Por isso vemos com muita relutância a expansão dos novos membros, a expansão do número de membros do banco. Eu achei bastante inusitado que numa reunião tão grande, com 30 pessoas presentes, com o ministro de Finanças da China ali, o ministro da Rússia tenha se levado ao ponto de fazer essa crítica tão dura ao colega chinês. Então a China, no meu modo de ver, resolveu acomodar a Rússia no nosso Banco de Desenvolvimento. E não insistiu muito em pressionar a Rússia, travou, portanto, o processo de expansão dos novos membros. Esse é o quadro em que nós estamos no momento. Como é que está? Para terminar, eu queria só falar um pouquinho do papel do Brasil no banco, né? Como eu disse, o Brasil é o único dos 5 membros que não teve uma presença muito ativa na fase inicial. O Brasil Capital, né? Que tem brasileiros lá no banco, que trabalham, são poucos, mas trabalham bastante. Com poucas exceções, trabalham mais e até melhor do que os chineses, o que não é pouco.
Vou dizer a você. Mas estou falando do Brasil Capital. O Brasil Capital, Brasil-Brasília, vocês nunca, desde que o banco se instalou, nós estávamos já em plena crise do governo Dilma. Então, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e agora o Meirelles jamais participaram de reuniões do Conselho de Governadores. É o único dos 5 países que nunca se fez representar nas reuniões do Conselho de Governadores por ministro de Estado. Isso não era um problema tão grave enquanto a representação do Brasil na diretoria se fazia por diplomatas experientes. Eu sou um grande admirador do Itamaraty, né? Não só do meu amigo Samuel, mas dos quadros do Itamaraty. E nós tínhamos embaixadores que representavam o Brasil na diretoria. Infelizmente, a partir de 2016, final de 2016, esses embaixadores foram substituídos por economistas. Economistas, bom, que economista sempre é um problema, mas quando tem uma certa tendência, quando tem uma certa tendência, o problema se agrava, né? Então, nós tínhamos antes uma representação em nível da diretoria boa, de profissionais, e entraram amadores, que tumultuaram muito. O Brasil tem a presidência da diretoria por 4 anos, de 2015 a 2019. Então, a entrada de amadores na presidência da diretoria prejudicou o banco ainda mais, né? Mas, enfim, qual é o papel que o Brasil pode ter? Vai depender muito do que já foi mencionado aqui pelo Samuel, 2018, porque não se pode perder de vista, quando se fala de BRICS, que em 2019 o Brasil vai presidir o processo BRICS na rotação habitual. Então, o Brasil será a presidência de turno dos BRICS no ano de 2019. E em 2020, o Brasil terá o direito de indicar o presidente do banco, do novo Banco de Desenvolvimento. A Índia teve o direito de indicar o primeiro e o Brasil, em 2020, indica o segundo. Então, o Brasil terá uma influência muito grande no processo BRICS, seja porque presidirá o processo BRICS como um todo em 2019, seja porque indicará a presidência do principal mecanismo criado pelos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Então, vamos torcer que o Brasil consiga superar suas confusões internas e possa dar uma contribuição mais positiva para esse processo. Obrigado.